Fala galera, bom, dando continuidade ao curso, a gente vai começar então a fazer a estrutura do cabelo. Existem várias formas para que isso seja feito, tá? Eu vou utilizar uma usando uma mesh de Round Cube, tá? Essa mesh basicamente ela é um cubo, porém ela tem um radius onde a gente consegue fazer com que ela se torne efetivamente uma esfera, tá? Eu criei aqui eu tenho aqui uma coleção antiga de um outro estilo de cabelo que eu havia feito, tá? Porém nós não vamos usá-la por enquanto. A gente vai criar totalmente do zero usando essa Round Cube aqui. Então antes disso, vou só deletar, vou criar aqui uma nova collection e vou colocar aqui como cabelo. E agora sim, então eu vou em Shift A, Mesh, Round Cube, e aqui ele já fica então como 1. Veja que eu retornando aqui o radius para 0.01, na verdade é um cubo, porém inserindo aqui o radius como 1, eu crio então essa esfera, perfeito? Então volto lá na visão lateral, em Edit Mode, jogo aqui um pouco mais para cima, vou deixar mais ou menos aqui, tá? Para não ter uma distância muito grande em relação à cabeça. Vou ativar aqui a simetria e vou deletar algumas faces. Essas faces aqui a gente não precisa. Deixa eu só apertar a tecla 3 para entrar no modo de Face Select. Agora sim eu seleciono as faces que eu não quero. X, Delete Faces. Volto aqui então para Edit Mode, na Solid Mode. E aqui então tenho a base do que vai ser o cabelo da personagem, tá? Como essa mesh não contém espessura nenhuma, eu vou incluir então um modificador em Generate de Solidify, tá? E eu vou colocar aqui em Thickness um tamanho bem grande. Vou colocar aqui 0.50 e vamos dar uma olhada aqui nessa mesh isolada e vamos ver aqui, acho que pode ser até um pouco maior. Por que esse tamanho todo, tá? Quando formos aplicar os fios de cabelo que é utilizado aqui através do Draw Sharp na opção de Texture, tá? A gente precisa ter um tamanho, uma espessura bem grande para que quando aplicarmos essa textura dos fios de cabelo não impacte aqui na parte de baixo, tá? E isso aqui pode gerar um problema em que as faces acabam se colidindo e aí a gente não consegue aplicar efetivamente essa textura, tá bom? Bom, então acho que esse tamanho aqui já está legal, tá? Posso ir lá em Sculpt Mode e deixa eu só isolar novamente e vou aplicar aqui um Remesh com a tecla R de 0.5 mais ou menos, 0.4 acho que tá de bom tamanho, Ctrl R. Só voltando, vou aplicar aqui em Object Mode, vou aplicar esse Solidify, agora sim, apliquei então esse modificador e depois um remesh, agora já está com uma malha já mais densa, que permite então fazer esse smooth, tá? Essa parte central aqui a gente pode até incluir um pouco mais de mesh, um pouco mais de massa, tá? E dar um Ctrl R também para ficar mais uniforme e aí voltar então para a visão lateral e com os outros objetos habilitados. Com a tecla G, posso vir aqui fazer alguns ajustes, tá? Para criar já um formato de cabelo, do que vai ser o cabelo dela. Acho que essa malha aqui 0.4 foi até um pouquinho pesada, a gente pode aumentar um pouco mais, 0.5, deixar mais leve, tá? Aqui na parte lateral jogar um pouco aqui o que vai ser o cabelo e essa parte da orelha mais para trás. Aqui a gente pode deixar mais reto mesmo.
Então aqui só por hora, só utilizando o modificador, o brush de grab, ok? E alguns pontos aplicando o smooth. Aqui a gente pode jogar mais para o lado e pouca coisa mais para cima. Aqui já na visão lateral a gente já vê que já perdeu o formato, né, inicial. Então, a gente pode jogar essa parte aqui mais alta ainda. Óbvio que nessa primeira etapa é só uma blocagem inicial do cabelo, tá? Nada ainda tão definitivo. E na visão superior a gente pode aumentar um pouquinho mais essa lateral para dar aquele volume ali da referência. Ó, que ainda está aquém da referência, né? Vou jogar um pouquinho mais para o lado. Perfeito. A gente não precisa seguir nesse momento a referência de forma exata, porque quando aplicarmos novamente a textura, ela vai já ganhar um formato ainda maior, né? Então ele vai ter um volume maior ainda. Aqui eu vou aplicar um leve draw sharp para gerar aqui um volume, né? Criar aqui a base do cabelo. Na Wandinha da família Addams da década de 90, a personagem, eu não me recordo o nome dela agora, ela tinha uma testa um pouquinho maior do que essa Wandinha aqui da Netflix, né? Mas não tem problema, tá? Aqui você vê que eu deixei uma hairline aqui bem curta, poderia até aumentar um pouco mais, mas eu acho que é legal deixar assim pelo seguinte: quando a gente for aplicar, quando nós formos fazer, na verdade, a franja, é importante que essa hairline aqui esteja um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais até para fora, né? Esse volume aqui para fora, porque a gente não cria uma distância tão grande da franja com a testa dela, né? Então não fica um espaço muito grande. Vocês vão entender quando eu aplicar ali, quando começar a fazer a criação dessa franja, ok? Olha só, acho que para efeito de base de cabelo tá de bom tamanho, tá? Vou só deixar um pouquinho mais pesada essa malha aqui, 0,250, mais ou menos, né? E aqui, puxar um pouquinho. E criar essa leve curvatura aqui da lateral do cabelo, né? Aqui a gente pode diminuir também aqui com o Draw Sharp. E fazer um leve smooth também. A visão frontal aqui acabou passando. Novamente, acabei subindo aqui, mas eu vou voltar, porque eu sei que quando a gente aplicar textura, esse cabelo dela aqui vai aumentar bastante, tá? Então, acho que tá legal. E aí agora, a gente já pode então fazer o seguinte: vou renomear essa mecha. Ó, aqui ele já acabou colocando aqui como mecha 007 por conta da minha coleção anterior, ao qual eu já estava utilizando, né, para efeito de teste, tá? Mas não tem problema. Aqui então ele vai ficar como mecha 007, ou a gente pode colocar aqui base do cabelo, se vocês preferirem. Base cabelo.
Então agora eu vou inserir aqui uma mesh de plane, vou rotacionar no eixo X a 90 graus, vou jogar aqui um pouquinho mais para frente, e aqui eu já vou começar então a fazer o formato da nossa primeira franja, tá? Eu vou selecionar aqui a opção de Vertex em Wireframe e eixo X selecionado. Então marquei aqui, vou deixar mais ou menos por aqui, acho que está de bom tamanho, aqui também, tá? E eu vou começar então a criar o formato dessa nossa primeira mecha. Selecionei então as duas vértices aqui da ponta, com a tecla E de Extrude, vou extrudar aqui para criar um formato de franja e vou olhar aqui na visão frontal. Tá? Já vi que está um pouco grande, vou reduzir um pouquinho mais. Tá? Ó, já aqui acho que já ficou legal. E vou começar então a posicionar. Vou apagar aqui o rosto e também a base do cabelo. E vou começar então a fazer a criação dessa nossa mecha. Vou jogar um pouquinho mais para o lado aqui, vou só desabilitar temporariamente o Symmetry, um pouquinho mais para cima e aqui, legal? Aqui eu já posso fazer uma duplicação então dessa primeira mecha já para criar as demais aqui que virão na sequência. Então eu dupliquei com Shift D, em Edit Mode que eu movimentei, tá? Então só retomando, vou deletar, Shift D, Edit Mode, Select All, movimentei aqui para o lado, tá? Vou jogar aqui um pouquinho mais para cá, um pouco mais para cá, Shift D, Select All, S e X para escalonar somente no eixo X, Shift D, aumentar aqui somente no eixo X, Shift D novamente, SX, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse aqui também, Shift D, e jogar aqui para o lado, e aqui eu acho que vai caber também mais uma mesh para fazer a lateral aqui do cabelo. Vamos deixar aqui do lado aqui, ok? E aí vamos ativar novamente então o rosto e a base do cabelo. Se nós olharmos aqui, ele realmente ele já criou aqui o que a gente vai considerar como mecha, porém, obviamente, totalmente fora aqui da circunferência da base do cabelo, tá? Deixa eu só esconder aqui então de novo. E aí aqui já começar a fazer alguns ajustes. Shift A, Select All, Ctrl R para criar uma mesh, uma edge centralizada para criar uma curvatura e jogar um pouquinho mais para frente. Aqui eu vou selecionar tudo, rotacionar somente no eixo Z, tá? Vou jogar aqui um pouquinho mais para trás. Aí aqui a mesma coisa. Ctrl R para criar uma edge interna, jogar um pouquinho mais para frente para criar uma curvatura, Select All, RZ para movimentar somente no eixo Z e jogar um pouquinho para cá. Ctrl R, um pouquinho mais para trás, opa, voltando, Select All, R, jogar um pouquinho aqui. Aqui eu acho que a gente não precisaria, aqui talvez, Ctrl R. Select All, rotaciona um pouco mais. Aí aqui também Ctrl R. Um pouquinho mais para frente, Select All, rotaciono, jogo um pouquinho mais para cá. E aqui também, Ctrl R, Select All, rotaciono e jogo
um pouco para cá. Se olharmos, obviamente, de frente, muito provavelmente nós perdemos a informação da referência, né? Só que eu vou apagar o rosto de novo e a base do cabelo. Perdeu um pouco, mas a gente ainda tem muita coisa aqui que ficou adequada. Por exemplo, olha só, essa parte aqui a gente pode jogar um pouquinho mais para cá. Essa também. Aí essa a gente já perdeu bastante formato. Vou colocar aqui para selecionar a edge central. Jogar um pouquinho mais para cá. Como que ela está se olhando de cima? Ela tem uma curvatura. Vou esconder aqui a base do corpo também. Ó, ele tem uma curvatura, porém dá para jogar um pouquinho mais para cá. Essa parte aqui a gente pode jogar um pouquinho mais. Aí aqui, se nós olharmos, opa, volta aqui o cabelo e volta a referência. Aqui eu vou apagar o rosto. Se nós olharmos essa parte do cabelo aqui, você vê que ele tem uma curvatura, né? Então a gente pode jogar mais para o lado. Aqui a mesma coisa. Vai destoar um pouco, porque na verdade ela poderia estar selecionado tudo e rotacionado mais para cá um pouquinho. Isso aqui a gente pode ir ajustando posteriormente também, tá? Quando a gente for criar, fazer a inclusão de um modificador aqui para criar um volume para esse cabelo, tá? Mas não tem problema, a visão central aqui já nos ajuda a definir aqui como é que vai ser essa estrutura do cabelo, ok? Das franjas principalmente. Okay. Aqui também, aqui, principalmente esse, vamos jogar mais para o lado ainda. E esse aqui vai precisar mudar bastante. Então a gente vai jogar para cá. Pegar essa central aqui. Para cá. Aqui a gente pode subir um pouquinho mais, porque ela tem uma mecha um pouco maior desse lado aqui. Aqui também a gente pode subir um pouquinho mais. Fantástico. Muito interessante. Esse a gente pode abrir um pouquinho mais e rotacionar assim. Legal. Aí agora a gente pode habilitar novamente o rosto, corpo e base do cabelo. Ok? Acho que aqui ainda ficou uma distância grande, né? Aqui a gente pode vir então selecionar tudo, rotacionar no eixo Z, jogar um pouco mais para o lado aqui com a opção de normal, trazer um pouquinho mais para cá, opa, aqui, um pouquinho mais para cima. Talvez poderíamos selecionar aqui, dar um Shift D nessa mesh e rotacionar aqui um pouco mais.
gente pode rotacionar também no eixo Z. Jogar um pouca coisa mais para trás. Então, aproveitando aqui e salvando, tá? E aí tem um detalhe, né? Se nós olharmos, eu vou esconder momentaneamente aqui as mechas do rosto e a base do cabelo também. Se nós olharmos, a franja ela ficou com essa curva, tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia. É interessante, porém seria melhor se a franja ficasse apontando aqui para a região central da cabeça, tá? Seguindo aqui uma lógica dos fios de cabelo dela, né? Então, para isso, eu acho que a gente pode fazer o seguinte: fazer algumas modificações aqui. Vou ativar novamente aqui as meshes da cabeça e vou selecionar então essas edges primárias e jogar aqui para o meio. Ou melhor, antes disso eu vou fazer o seguinte: aproveitando que a gente já tem a base do cabelo, eu vou incluir alguns modificadores nessa primeira franja aqui. Então eu vou em Modifier, Solidify, tá? E aí vamos colocar aqui um thickness de 0.030, por exemplo. Acho que fica de bom tamanho. Acho que fica legal. E além disso, vamos incluir também um modificador de Subdivision Surface com Levels Viewport em 2, por exemplo. Tá? Lógico, no primeiro momento não tem o resultado que nós esperaríamos, porém a gente já pode vir aqui e fazer um complemento, por exemplo, sabendo que, vou voltar aqui, sabendo que a referência, né, a franja ela é bem reta aqui, a gente precisaria também colocar uma certa estrutura de contenção aqui, uma edge de contenção, para fazer também esse efeito mais reto aqui na base da franja, tá? E aí, além disso, eu vou fazer uma inclusão para as demais mechas, porém, eu vou fazer um outro processo. Vou selecionar todas elas e, por último, eu vou marcar a mecha que já possui os modificadores. Vou lá em Object, Link, Transfer Data e vou colocar aqui em Copy Modifiers, perfeito? E aí ele já aplicou então o modificador para os demais objetos. Porém, notando aqui, eu percebo que a gente tem que talvez aumentar um pouquinho mais esse thickness, né, do objeto. Então, eu vou fazer o seguinte: antes de aplicar e copiar para os demais, eu vou aumentar um pouco, colocar aqui 0.060, tá? Talvez a gente tenha que alterar isso depois, 0.054, acho que é isso. E agora sim, então eu vou selecionar aqui todos os outros objetos, deixo com a tecla Shift pressionada e seleciono o último, tá? Vou em Object, Link, Copy Modifiers, ok? Legal. E aí agora sim eu venho aqui então criando as edges de contenção, tá? Esse aqui também. Esse também. Todas no Edit Mode. Porém, olhando aqui na visão frontal, percebo que ficou um espaço muito grande entre
entre as mechas. E aí eu vou então fazer o que? Aumentar um pouco mais com a tecla S e na opção X, perfeito? E aí eu volto novamente a isolar, né, somente os objetos da franja e vamos fazer o seguinte, ou melhor, eu vou habilitar de novo, porém, ao invés de alterar somente no Edit Mode, eu também tenho a opção de fazer essa alteração, essa modificação aqui pelo Sculpt, tá? Então aqui com o Grab pressionado, eu venho fazendo esses ajustes, olha só. Tá? Essa aqui, por exemplo, eu acho que cabe a gente fazer escalonar ela no eixo X, tá? E aí voltar aqui em Edit Mode, ou melhor, em Sculpt Mode e fazer esses ajustes, tá? Lembrando que algumas dessas precisam ter essa curvatura, essa edge central para criar essa curvatura, tá? Aqui eu posso jogar assim. E aí outro detalhe, eu posso vir e começar a jogar aqui para a região do meio da cabeça, para criar dar aquela continuidade na parte do cabelo também. Vou jogar aqui um pouco mais para cá. Essa aqui eu vou jogar um pouquinho mais para cá. Deixa eu só reservar somente essa, isolar somente essa, para ter uma ideia um pouco melhor. Aqui vou criar uma edge de contenção também. E agora sim, retornando tudo. Aqui eu vou criar uma edge de contenção também. Tá? Sempre jogando aqui para a região central da cabeça. Aqui em Edit Mode, em alguns momentos eu vou precisar voltar para Edit Mode, tá? E também na opção de Wireframe. Esse aqui a gente pode ir lá em Wireframe, selecionar as do topo e movimentar. Essa aqui pode voltar. Perfeito. Legal, né, pessoal? Você vê, a gente já tem aqui uma estrutura bem interessante aqui da franja dela, né? E aqui cabe só realmente realizar os ajustes, tá? Como eu havia comentado, a gente não tem uma, uma estrutura, ou melhor, uma referência lateral para que a gente possa seguir aqui e criar franja, né? Você vê que é bem intuitivo esse processo, tá? Então aqui ó, vale a gente selecionar as edges aqui da ponta. Às vezes no Sculpt Mode não nos ajuda, né? Então a gente seleciona aqui a edge da ponta mesmo. A gente pode
fazer um leve smooth aqui na parte central do cabelo mesmo. Essas duas mechas estão muito próximas uma à outra, a gente pode criar um distanciamento dela. Essa ficou muito para fora. No visão lateral aqui, a gente pode jogar um pouco mais para dentro. Perfeito. Essa aqui também pouca coisa mais para dentro. Então esses são os ajustes, na verdade, os ajustes finais, assim, né? Não digo finais, mas são ajustes pontuais que a gente vai realizando aqui na parte do cabelo, principalmente aqui na parte da franja, né? Aqui também, ó, para deixar esse vínculo aqui, para deixar esse vinco, né, um pouco maior, melhor dizendo. Então são ajustes do cabelo que invariavelmente a gente vai precisar fazer mesmo usando outros processos, outros formatos, tá? De estruturação aqui, de criação dessas franjas. Como eu comentei, tá? Existem várias formas de a gente fazer isso. Essa é uma delas, me atende bem, tá? Eu optei então por utilizá-la. A gente pode vir aqui na visão lateral, jogar essa franja mais para cima e essa pouca coisa mais para baixo, para manter esse fluxo, né? Essa silhueta interessante. Vou jogar um pouquinho mais para frente aqui. Esse aqui mais para o lado um pouco. Ok? Perfeito, pessoal? Então é isso, tá? A gente tem aqui então um processo bem legal para vocês montarem aí o formato dessas franjas, tá? E depois disso, vocês podem vir aqui em Shade Smooth e aplicando o Shade Smooth para deixar mais arredondado, mais suavizado esse cabelo ainda, tá? Para vocês terem uma ideia. Legal? Então a gente tem aqui então essa franja até o momento, né, temporariamente feita. Aqui, ó, a gente já tem um espaço grande, pode jogar mais para trás um pouco, tá? Então essa franja aqui nos atende temporariamente. Depois, claro, vamos fazer a inclusão, a vinculação aqui de um efeito de fio de cabelo usando as texturas. Como eu havia comentado aqui, a gente tem uma textura que imita aqui, simula um fio de cabelo que vai ser aplicado tanto na franja quanto no restante aqui da base do cabelo, tá certo? Então vão fazendo esse processo, vão ajustando aí temporariamente e no próximo vídeo a gente já entra então fazendo esses processos de fio de cabelo. Vai ser usados a gente vai utilizar máscaras para fazê-los, tá? E eu vou fazer então mais alguns ajustes aqui, vou deixar um pouco melhor essa estrutura da franja. Vocês ajustem aí no seu projeto também. E no próximo vídeo então a gente retoma com o restante da construção do cabelo. Tá joia? Até o próximo vídeo, pessoal.